Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rio de Segredos. Hoje estou num lugar super especial. Hoje estou participando de um tour guiado chamado Circuito da Herança Africana. Está percorrendo vários lugares históricos para o passado do Rio de Janeiro, num local conhecido como Pequena África. E a gente começa esse tour aqui diante da estátua de Mercedes Batista, que foi a primeira mulher negra a integrar o corpo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa região do Largo de São Francisco da Prainha, o Largo da Prainha, tem esse nome porque aqui antigamente existia realmente uma pequena praia que se estendia até onde hoje ali é a Praça Mauá. E aqui acima aqui temos a igreja de São Francisco, aberta em 1696. A igreja de estilo barroco jesuíta foi erguida pelo padre Francisco da Mota, que inclusive dá o nome a um colégio próximo à igreja. O termo calçada pé de moleque é mais provável que tenha aparecido porque elas teriam sido colocadas por adultos e depois seriam arrumadas pelas crianças que usavam seus pés para assentar melhor as pedras, formando assim a calçada. Olha aí a escola Padre Francisco da Mota, né, que é o mesmo padre que ergueu a igreja de São Francisco da Prainha. E aqui nós vamos andando pelas pequenas ruas estreitas do Morro da Conceição. E o guia que estava explicando uma coisa interessante, porque antigamente não tinha saneamento básico, né, em nenhum lugar da cidade. Então os dejetos, né, a urina e as fezes, muitas vezes eram jogados pelos moradores de dentro de suas casas pelas janelas. E assim caíam às vezes na cabeça de outras pessoas, que ficavam muito bravas, obviamente. Surgindo assim um termo enfesado. Quando a pessoa está muito brava, a gente diz que ela está enfesada, e provavelmente vem esse termo dessa época aí. É interessante notar nessas fachadas, ó, uma do lado da outra ali, todas elas têm o mesmo símbolo lá no topo delas. Esse símbolo é o da Ordem Franciscana, que é um braço de Cristo sobre o braço de São Francisco de Assis com uma cruz atrás. E aqui chegamos à famosa Pedra do Sal, que originalmente era chamada de Pedra da Prainha. Servia como local de desembarque de carregamentos de sal dos navios que atracavam no porto. Na pedra foi entalhada uma escadaria de acesso ao Morro da Conceição e com o tempo tornou-se um ponto de encontro de estivadores. Após a Guerra do Paraguai, a região concentrou uma população grande de negros, sobretudo baianos. Na segunda metade do século XX, o artista Heitor dos Prazeres batizou essa região de Pequena África. Na região sempre foi densamente povoada por pessoas negras. Abrigou muitos terreiros de candomblés, como o de João Alabá. O samba em seu formato carioca foi gestado nessas bandas, assim como os ranchos e o primeiro bloco de carnaval, tendo como um dos grandes personagens a Tia Ciata. O local, famoso pelas suas rodas de samba, reuniram-se grandes artistas neste local, como Donga, João da Baiana e Pixinguinha. E continuamos subindo o Morro da Conceição, que a origem do seu nome deve-se a uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que foi construída no topo do morro em 1590. Em 1659, monges capuchinhos da França iniciaram a construção do que veio a tornar-se, décadas depois, o Palácio Episcopal. O lado noroeste do morro, onde se ergue um segundo pico menos proeminente, também já foi chamado de Morro do Valongo. Essa distinção foi usada até o começo do século XX, até a fundação do Observatório do Valongo em 1926. Sobre o Morro da Conceição havia as baterias do Morro da Conceição e do Morro do Valongo para defender a cidade do Rio de Janeiro. E agora nós vamos chegando ao mirante do Morro da Conceição, onde daqui temos uma bela vista dessa parte da cidade. Ali no fundo é possível ver a ponte Rio-Niterói, à direita o prédio do RB1 da Avenida Rio Branco e o edifício à noite. Ali na esquerda do vídeo dá para ver o Moinho Fluminense lá no fundo.
Ó, por aqui, ali em cima, ó, à direita, dá para ver um pouco da parte lateral do observatório da UFRJ, que fica aqui em cima. E chegamos ao outro mirante, que é o Mirante do Valongo. Também tem uma bela vista do Rio de Janeiro. Ali temos o Pico do Corcovado. E indo mais para a direita, ali temos o Morro da Providência. Ó, o Morro da Providência ali. Ali bem no meio da tela dá para ver parte do edifício da Central do Brasil. E uma bela vista. O Morro da Providência é aquele que tem o teleférico, né? Ali, ó, a Central do Brasil no meio. E temos uma bela vista aqui da cidade também, do Mirante do Valongo. O nome Valongo significa Vale Alongado, para quem não sabe. Daqui de cima já é possível ver parte do Jardim Suspenso do Valongo. Ali à direita a Casa da Guarda. Lá ao fundo o Morro da Providência. E aqui nós vamos descer uma escada que é bem íngreme, hein? Vamos nos preparando aqui. Ele falou que talvez seja a escada mais íngreme do Rio de Janeiro. Difícil dizer, mas que realmente é meio difícil de descer. Os degraus são bem curtos e a escada é bem íngreme. Olha só. Chegamos ao Jardim Suspenso do Valongo. Situado na encosta oeste do Morro da Conceição, no trecho que também já foi chamado de Morro do Valongo, foi projetado pelo arquiteto Luiz Rey e construído em 1906, durante as obras promovidas pelo prefeito Pereira Passos, como parte de uma política de apagamento da cultura afro-brasileira. Concedido como um jardim romântico destinado ao passeio da sociedade aos finais de tarde, ele continha terraço, passeios, arborização, combustores de gás, depósito de água para irrigação, canteiros de grama, jardim rústico, casa da guarda, um depósito de ferramentas e até mesmo uma cascata e um banheiro disponível na parte baixa. Na frente do jardim, a Praça dos Estivadores era um local que abrigava no passado armazéns de negociantes de pessoas escravizadas. Perto dali, uma outra construção na esquina era o segundo destacamento da Guarda Real e era usada para manter a segurança do mercado de pessoas escravizadas que existiam ali na praça. Passamos agora pelo imponente Hotel Barão de Tefé e chegamos no Cais do Valongo. Construído em 1811, logo após a chegada da família real no Rio de Janeiro, que foi o ápice do mercado de pessoas escravizadas. Por aqui desembarcaram milhares de africanos negros trazidos de seus países à força para viverem um sistema de escravidão opressor. Em 1831, o tráfico de escravizados foi proibido por pressão da Inglaterra. Ali à direita vemos as docas Dom Pedro II, erguida no século XIX pelo engenheiro André Rebouças, utilizando-se de mão de obra de trabalhadores negros não escravizados. Em 1843 foi feito um aterro de 60 centímetros sobre o antigo cais do Valongo para a construção de um novo ancoradouro destinado ao desembarque da princesa Teresa Cristina, futura esposa de Dom Pedro II. Daí vem um novo nome do local, rebatizado de Cais da Imperatriz, que também viria a ser aterrado na época do Pereira Passos, durante a reurbanização do local. Apenas no ano de 2011 foi redescoberto o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz. Em 2017, a Unesco concedeu o título de Patrimônio da Humanidade para o Cais do Valongo. Agora vamos passando pelo Hospital dos Servidores em direção à Praça da Harmonia. Aqui já nas antigas instalações do Moinho Fluminense, que produzia trigo. E a Praça da Harmonia é um local histórico também para o Rio de Janeiro. Aqui confrontos aconteceram durante a conhecida Revolta da Vacina em 1904. Revoltosos ergueram barricadas contra o exército na altura da Praça da Harmonia. A vacina foi só um estopim de um conjunto imenso de problemas sociais que a população vinha enfrentando naquele momento. E aqui na Praça da Harmonia, olha que legal, nós temos o casarão histórico
de onde em 21 de agosto de 1898 foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama. O local foi batizado de Cândido José de Araújo, homenagem ao presidente do Vasco no início do século XX, que foi o primeiro homem negro a assumir o comando de um clube de futebol no país. E vamos chegando ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, uma organização não governamental que tem como missão pesquisar, estudar, investigar e preservar o patrimônio material e imaterial da cultura afro-brasileira, cuja conservação e proteção seja de interesse público, com ênfase no sítio histórico e arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, que aqui se encontra. Aqui está a principal prova material e incontestável sobre a barbárie ocorrida no período do tráfico de pessoas escravizadas, trazidas à força da África para o Brasil. O cemitério foi descoberto apenas em 1996 e sabe-se que aqui existiu o cemitério de 1769 a 1830. Aqui foram depositados restos mortais de milhares de africanos trazidos brutalmente de seus países. Os vestígios arqueológicos históricos deste Campo Santo são testemunhos da ação violenta e cruel sofridas pelos africanos que não resistiram aos maus tratos da captura e viagem transatlântica em navios naquela época. O termo Pretos Novos vem justamente para designar aquelas pessoas escravizadas que já chegavam sem vida da África ou que morriam logo após o desembarque. Sabe-se que inicialmente o cemitério dos Pretos Novos ficava na região em volta da igreja de Santa Rita, ali no centro da cidade também, sendo transferido para cá em meados do século XVIII. E chegamos ao MUCAB, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, que já foi o Centro Cultural José Bonifácio, mas que inicialmente a construção era uma escola, fundada em 1877 por Dom Pedro II. É isso, galera. Então vamos encerrando aqui o Circuito da Herança Africana, aqui no Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, tá? Que fica aqui bem pertinho do Instituto dos Pretos Novos. E recomendar, quem nunca fez um passeio guiado aqui na região da Pequena África, venha fazer, contrate um serviço de guia de turismo ou entre no site do Instituto dos Pretos Novos, porque lá eles fazem vários passeios desses durante o ano. Por exemplo, hoje é um sábado de manhã, eu estou fazendo com a galera do Instituto dos Pretos Novos. Então venha conhecer, tá? É um passeio muito bom de se fazer, conhecer a história do povo afro-brasileiro, abrir mais a mente. Então é isso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço.